Veja bem, nessa manhã, como de costume, eu fui para o meu momento de orar, ler a palavra, ter a minha devocional. Devocional é esse tempo que você separa, eu espero que todos os dias, para buscar a Deus, para orar, para ler sua palavra, para ter um momento com o Espírito Santo, onde você se concentra. E nessa manhã, eu olhei para a minha Bíblia e eu tive um momento especial com minha Bíblia. Sim, com esse livro tão precioso. Esse livro aqui em especial, esta Bíblia em especial, ela é minha primeira Bíblia. Eu tenho várias Bíblias, porque eu gosto de consultar as versões, né? Para poder avaliar bem os textos, os comentários. Porque eu não quero ensinar nada que não seja a real palavra do Senhor. E aí hoje eu peguei ela. Eu tenho uma estima muito grande por essa Bíblia. Se você daí já está vendo, ela é bem surrada, ou seja, bem usada. Ela já está assim, com as suas folhas, capa. Mas essa Bíblia, ela é importante para mim porque nela eu tenho uma história. Cada página dela, inclusive fotos, eu tenho fotos aqui. Essa versão é a versão Bíblia Shed. E eu tenho uma foto com o saudoso Dr. Russell Shedd. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu adquiri essa Bíblia, que foi comentada por ele, e ele deixou uma dedicatória para mim. Aqui tem uma dedicatória dele ao casal Edésio e Cristina. Isso em 10/5/1999. Já se vão aí mais de 20 anos. E depois desse tempo, eu procuro ler e meditar. E se você observar, ela vai estar toda escrita, toda rabiscada, toda anotada. Aqui eu tenho momentos especiais com Deus. Aqui eu tenho mensagens que Deus me deu. Aqui eu tenho momentos que Deus me tratou. Deus foi mudando o meu caráter. Deus foi me ensinando. Ela está assim porque eu tive tantos momentos com Deus enquanto eu lia esse livro, durante esses 20 anos, vou botar 20 anos. E a cada momento da minha vida, eu fiz anotações aqui, para que eu lembrasse depois o que Deus fez naquele dia, o que Deus falou comigo naquele momento. Por isso está aqui até hoje a minha história com o Senhor. Está registrado aqui nessas anotações. Aqui eu tenho guardado a minha vida com Deus, as minhas lembranças, para que eu não esqueça de como Ele é fiel, de como Ele é bom, de como Ele me sustentou durante tantos anos. Para que eu não esqueça de cada momento, de cada situação que eu vivi e vi o milagre dEle acontecendo na minha vida. Então eu tenho esse relacionamento com essa Bíblia. E eu quero compartilhar com você um irmão. Eu não digo um personagem, porque ele também não é um personagem de um filme, apesar de ter sido retratado muitas vezes em filme. Mas ele é o meu irmão Moisés, que está no céu. Está lá, num lugar muito especial. Porque ele era amigo de Deus. A Bíblia fala que Moisés falava face a face com o próprio Senhor, como alguém fala com seu amigo. Imagina que experiências Moisés não teve com o Senhor. E eu aprendi, eu busquei olhar para esse homem e tirar algumas lições. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite
uma dessas lições que Moisés me trouxe nos seus relatos, daquilo que ele viveu. Se você tem a Bíblia aí, seja ela assim, eu quero te dar um conselho. Tenha uma Bíblia como essa, de papel. Eu sei que nos tempos modernos, a gente tem no celular, é prático, sim, é prático. Mas tenha uma Bíblia assim que você pode, em casa, quando você estiver no seu momento de estudo, anotar, sublinhar, estudar, marcar datas importantes. Então, assim, se você tiver só com sua Bíblia Highlander, sua Bíblia eletrônica, né, você pode usar. Mas se tiver a Bíblia, a boa, maravilhosa Bíblia impressa, então use ela. Abra o seu texto no livro de Êxodo, no capítulo 33. Nós temos aqui um episódio que, como eu disse, como eu estou testemunhando, mudou o meu relacionamento com Deus. Mudou o meu entendimento de como nós devemos caminhar com Deus. Diz assim um texto, amém? Você já abriu aí, já está em ponto? Não falei o capítulo? Acho que falei. Capítulo 33, a partir do primeiro versículo. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Versículo 2: Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, ou seja, os inimigos. O anjo ia à frente para ajudá-los, protegê-los e guiá-los. Sobe, versículo 3, para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti. Preste atenção, isso é importante. É Deus falando com Moisés, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Até aqui, eu quero compartilhar isso com você. Olha o cenário que nós temos aqui. Deus diz a Moisés e dá a ele uma palavra, e diz o que ele vai fazer, que é algo maravilhoso e tremendo. E eu quero só te situar. Isso aqui foi logo após aquele episódio do bezerro de ouro. E Deus começa falando com Moisés, diz: Moisés, pega esse povo, que o povo que você tirou do Egito, e é o povo que eu jurei dar a eles uma terra nova. Eu prometi a Isaque, a Jacó. E eu quero já começar te mostrando que Deus é um Deus de promessas. E Deus não volta atrás daquilo que Ele declara. Creia nas promessas de Deus, creia nas promessas que Deus tem para você, porque Ele não volta atrás. O que Deus declara, Ele faz. E mesmo aquele povo, depois de ter pecado, Deus ainda mantém a sua palavra. Ele diz assim: como jurei esse povo, eu vou entregar a eles a terra. E não bastasse isso, ele ainda diz assim: eu vou mandar um anjo conduzi-los. Preste atenção, Deus manda um anjo, um ser celestial, acompanhar aquele povo, livrando ele de todos os obstáculos pelo caminho. Ele cita aqui vários povos que eles iam encontrar pelo caminho, e Deus está dizendo que Ele ia dar vitória para que eles pudessem chegar à terra prometida. Pense, olha o cenário, olha as promessas que Deus está dando àquele povo e cumprindo. Mais à frente ele ainda assim: vai, desce para aquela terra, sobe para uma terra que
que mana leite e mel. Essa terra de abundância. Quando ele fala de emana, é que jorra. E quando diz jorra leite, jorra mel, está querendo dizer que era uma terra deleitosa, uma terra maravilhosa, uma terra produtiva, uma terra era fértil. Ele está falando de prosperidade, de bênção, de fartura. Esse é o cenário. Promessas maravilhosas de proteção, de guarda, de bênção, de livramento. Esse é o cenário que Deus promove aqui para esse povo, mesmo sendo pecador, mesmo fazendo o que fez. Depois que Moisés recebeu as tábuas, Moisés demorou no alto e eles ali pediram a Arão para fazer um Deus, e Arão se deixou levar pelo povo, pela circunstância, e muitas vezes é assim, nos deixamos levar pelas circunstâncias, mesmo entendendo que Deus é Deus, mas nos levamos. E Arão se desculpou com Moisés, eles me deram, eu mandei tirar o ouro, joguei e saiu esse bezerro. Mesmo depois disso, Deus mantém a sua promessa, porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa daquilo que diz. O que ele diz, ele cumpre. Creia, Deus cumpre as suas promessas. E aí a gente vê esse cenário. Presta atenção, é tudo o que a gente quer. Eu creio que a maioria de nós busca a Deus por conta desses elementos. Que Deus guarde as nossas vidas, que Deus faça uma intervenção espiritual, sobrenatural, como esse anjo, para nos livrar dos males, para nos proteger. A gente quer que Deus nos conduza a esse lugar de abundância, de fartura, de prosperidade. E Ele está dizendo que dá àqueles que são seus, aqueles que Ele prometeu, Ele dá. E é tudo que a gente deseja. E geralmente é tudo o que a gente busca. Talvez seja só o que a gente busca. Talvez a gente se aproxima de Deus só para pedir. Só para pedir todas essas coisas. Só para se queixar daquilo que ainda não tem, daquilo que ainda falta. Se queixar de qualquer circunstância que ainda desejamos e não recebemos, e muitas vezes murmuramos e esquecemos e não damos valor àquilo que já temos, àquilo que Deus já nos deu. Às vezes temos uma família abençoada, às vezes vivemos em paz, às vezes temos o sustento, mas mesmo assim ainda murmuramos, ainda assim não conseguimos ver o que Deus já nos deu e queremos mais e queremos além, e não somos gratos por aquilo que Deus já deu. Muitos de nós buscam a Deus por conta disso, e só por conta disso. Mas Moisés me ensinou algo importante demais. Porque lá na frente, no versículo 15, ele diz assim: então lhe disse Moisés, preste atenção, qual foi a resposta de Moisés? Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não estiver conosco, não nos faça ir. Moisés entendia que o mais importante, mais do que as bênçãos materiais, do que os livramentos, do que qualquer coisa, ele sabia que o que era mais importante era a presença de Deus com ele, com eles. O que é mais importante para você? Todas essas bênçãos que Deus pode dar, mas a presença dele. O que você prefere? As bênçãos ou o Deus das bênçãos? O que você prefere? Talvez a nossa boca, talvez a gente rapidamente, a gente vá logo dizer: eu quero é o Deus. Mas será que as nossas atitudes
elas estão de acordo com o que a gente fala? Será que nós buscamos mesmo a Deus ou as bênçãos de Deus? Porque Moisés, ele sabia que o mais importante era a presença de Deus. E olha, eu quero te dizer uma coisa: o que Deus mais quer é ter um relacionamento comigo, com você, como pai. Sim, desde o início, quando Deus nos criou, diz a palavra que lá no Éden Ele já vinha todos os dias ter um relacionamento com Adão, com Eva, um relacionamento íntimo. O que Deus quer é um relacionamento íntimo comigo e com você, com cada um dos seus filhos. E Deus nos ama de tal maneira que Ele nos dá a liberdade de buscá-lo como um pai. Como um pai. Um pai ama os filhos e promove para eles o bem-estar, o cuidado, o bem-estar, as necessidades, e sem pedir nada em troca. Só porque nós amamos os nossos filhos, nós fazemos isso. Deus é esse pai que nos abençoa desde o raiar do dia, porque a palavra de Deus, a sua palavra diz que Ele renova a misericórdia dEle sobre nós todos os dias. Sobre você, sobre mim, sobre todos. Todos desfrutam das bênçãos de Deus. Porque só amanhecer mais um dia, ter a condição de ter a vida e viver, já é dom de Deus. É presente de Deus cada manhã. E Ele tem a manhã, tem a tarde, tem a noite, um dia atrás do outro. E Ele sustenta tudo isso. Isso é presente de Deus. Mesmo vivendo circunstâncias difíceis, Ele tem nos sustentado, nos guardado. E aqueles que buscam a Ele sinceramente, de coração, esses ainda recebem livramento, direção, porque esse Deus, esse nosso Deus, Ele é Pai e Ele cuida. E o sentimento dEle, para você entender um pouco, se é que a gente pode, o sentimento de Deus, Ele se coloca como Pai, para que você possa entender o sentimento que Ele tem por nós, como Pai que ama. Agora, pense aí, talvez se você for pai ou uma mãe, você vai entender perfeitamente esse exemplo que eu vou te dar. Pensa num filho que vem até você, vez após vezes, com um único propósito: pedir, requerer alguma coisa. Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E quando não ganha, fica chateado, às vezes faz biquinho, às vezes, né? A gente vê os menores, as crianças dando às vezes um piti porque não ganhou alguma coisa. Mas é criança, é até aceitável não, porque se o pai for um pai segundo a palavra, vai corrigir, e essa criança vai saber respeitar e se conduzir. Mas pense aí como pai, um filho que busca só pedir, receber tudo aquilo que você dá com tanto amor e carinho, mas ele não vem a você em momento nenhum para demonstrar um carinho, uma expressão de amor despretensiosa, sem uma intenção, sem um pedido. Será que você já foi para a presença de Deus sem pedidos, despretensioso, somente para buscar sentir a presença dEle, falar com Ele, ouvir a sua voz, receber um toque? Preste atenção, quando você tem uma vida de relacionamento com Deus diária, nas pequenas coisas da vida, você sente o agir dEle, o carinho dEle, o cuidado dEle. Olha, com coisas que parecem para nós são banais, assim, tolas. Deus poderia estar se preocupando com coisas muito maiores, ainda mais nesse tempo. Mas Deus se preocupa com você, com as suas mínimas necessidades. Se você é um filho que o ama e que faz carinho nele, busca Ele despretensiosamente, Ele é aquele pai também que te
te faz um carinho nas mínimas coisas. Eu já vivi tantas coisas que não tem preço, irmão. Quando Deus faz um carinho assim, você só pensa em algo, deseja algo, e Deus vai lá e te coloca aquilo, te coloca naquela condição, satisfaz o desejo do teu coração. Isso é maravilhoso. É o que Deus quer, ter esse relacionamento com você, sentir que você o ama. Jeremias declarou, Deus diz assim, vocês vão me buscar e vão me achar, se buscarem de todo o coração. Deus quer a expressão do teu coração. Deus quer olhar para você e ver um filho que o ama, e que não apenas busca Ele pelo que Ele pode dar. Ele vai continuar dando porque Ele é Pai. Mas eu quero te perguntar novamente, o que é mais importante, o que é mais valoroso? A bênção ou o Deus da bênção? Talvez você ainda esteja na dúvida para responder. Eu quero te dar um testemunho. Ontem eu cheguei em casa e fui para o quarto, e lá no lugar onde fica o closet, né, o guarda-roupa, tinha uma Tupperware. Deixa eu te falar logo aqui, eu tenho uma sobremesa que eu amo, que é a palha italiana, né? Aquele que tem biscoito junto. Eu amo aquela sobremesa, né? Aí eu cheguei no meu quarto e tinha lá uma Tupperware. Aí quando eu olhei, eu vou botar aqui para você, talvez leia aí. Tinha assim, brigadeiro de palha italiana. Te amo, Pai. Com direito a coraçãozinho e tudo. A minha filha Vitória, ela fez porque sabe que eu gosto. Nas nossas passeios, e já me ouviu falar, e quando eu como eu gosto. Ela fez, colocou lá no meu quarto. Não só algo que eu gosto e que eu me deliciei, e estou me deliciando até agora porque eu estou comendo devagarzinho, mas esse bilhete, com uma declaração de amor, não só escrita, mas demonstrada. Sem pretensões. Não me pediu nada, ela só queria declarar o amor. E ela com atitude foi lá e fez aquilo que... E você não sabe o que é a alegria do coração de um pai, de sentir quando um filho declara o amor, não pelo aquilo que você pode promover de bem para ela, para o seu filho, mas pelo simples fato de que te ama. Deus é esse Pai. Deus é esse Pai que sente assim, que se alegra. A palavra dele diz que ele tem ciúmes. Ciúmes. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir em Tiago. Tiago no capítulo 4, versículo 5 diz... Primeiro, eu vou ler o versículo 4, do capítulo 4 de Tiago. Diz assim: infiéis. A gente pode traduzir também com desleais a Deus. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? É com ciúmes. Irmão, eu quero te explicar esse versículo, porque a expressão ciúme não é o ciúme que a gente conhece, de alguém que está sendo traído por alguém que olha para outra pessoa. Não é porque Deus não é um homem, um ser humano, mas essa palavra é a que mais se aproxima daquilo que pode nos fazer entender o que Deus sente, porque Ele nos ama.
Ele quer cuidar de nós de uma forma intensa, presente. E nós flertamos com o mundo, nós nos deixamos levar e buscamos só aquilo que Ele pode nos dar. E o que Deus quer é que a gente tenha momentos de intimidade com Ele. Há um outro texto em Mateus, se você puder, abre. Esse texto está em Mateus, capítulo 6, o versículo 31. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe, Ele sabe que necessita de todas elas. Buscai, fale aí comigo aí da sua casa, buscai, pois, em primeiro lugar, a Ele, o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. Não troque o Deus das bênçãos pelas bênçãos, porque isso são coisas. Deus dá, Deus sabe das nossas necessidades. Se Ele cuida dos pássaros que não plantam, não fazem nada, e Deus sustenta eles, quanto mais nós. Que valor você tem e você acha que tem para Deus? Busca em primeiro lugar a Ele. As coisas Ele acrescenta. O que Ele quer é que você o busque, que você esteja diante dEle com o teu coração sincero, verdadeiro, querendo conhecê-lo, e não apenas desfrutar daquilo que Ele pode dar. E aí, irmão, você tem o Deus da bênção, você tem dupla bênção, porque você tem Ele e tudo que Ele pode dar, e ainda com mais abundância ainda, porque o pai, quando se alegra com um filho, irmão, se você é pai, você sabe do que eu estou dizendo. A gente não mede esforços para abençoar aquele que é o filho que corresponde com o amor. A gente ama, a gente faz, mas quando o filho corresponde, quando o filho demonstra a gratidão e o amor e quer estar perto de nós como pais, aí que nós não medimos esforços para fazer tudo aquilo que o coração do nosso filho, da nossa filha deseja. E a gente se esforça por isso. Por isso Moisés disse: olha, se a tua presença não vai conosco, não nos deixe ir. Não queremos ir, Senhor. Se a tua presença não está conosco, nós não queremos sair daqui. E o texto de Moisés diz: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Não é porque o Senhor está conosco que exatamente por isso nós somos separados, nós somos diferentes, nós não somos como os outros, nós somos filhos. Moisés então diz: não, sem a tua presença não, porque é a tua presença que faz de nós alguém verdadeiramente separado desse mundo, em evidência diante do Senhor. Deus não faz distinção de pessoas, mas de atitudes. E eu quero nessa noite te incentivar a gozar de um relacionamento intenso com o Pai. Não por aquilo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é. Porque se você fizer isso, não só você vai ter todas as tuas necessidades supridas, como um up, como um extra, como um plus, como a mais Deus vai te dar.
eu quero te abençoar e profetizar isso sobre a sua vida. Se você já teve esse tipo de relacionamento e está afastado, se você nunca teve, hoje é noite de você colocar o teu coração diante de Deus e olhar Ele como Pai. Não como aquele que pode resolver os seus problemas, mas como aquele que é Pai. Feche os teus olhos mais uma vez. E eu quero orar por você. Eu quero profetizar que na sua vida, na sua história, você vai conhecer o Pai. E você vai ter experiências maravilhosas e sobrenaturais com o Pai, que vão sustentar a sua fé, vão lhe dar a alegria de viver e vão te deixar apaixonada por Ele. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a esse, a essa que está me ouvindo agora. Eu quero profetizar que eles possam te conhecer como Pai, que eles busquem não as bênçãos, mas o Deus das bênçãos. Que eles possam te buscar, como a tua palavra mesmo diz, com o coração sincero, porque a esses o Senhor se revela. Deus, em o nome de Jesus, gera uma experiência na vida de cada um sobrenatural. Faz uma intervenção como foi no dia de Moisés, como um anjo que foi à frente, mesmo com aquele povo rebelde, mesmo aquele povo que ainda não te adorava como deveria. O Senhor que é Pai, o Senhor que é fiel às suas promessas, Deus manda, faz uma intervenção sobrenatural. Eu profetizo agora nessa noite sobre essa vida a salvação, a libertação, a cura. Eu profetizo a paternidade de Deus sobre a vida de cada um. Que eles possam gozar de um Deus Pai. Viver intensamente junto a um Deus que é carinhoso, que é zeloso, que é Pai. É a minha oração em favor dessa casa, dessas vidas, e eu oro, crendo e declarando em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você crê e recebe essa palavra nessa noite, diga amém. Amém significa assim seja. Glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor mais um dia que Ele nos permite estar juntos. Eu quero dar um aviso e uma boa notícia. A partir do próximo domingo, nós vamos ter já cultos presenciais. Dá um glória a Deus aí na sua casa. Festeje, meu irmão. Nós já podíamos, há um tempo, ter cultos com 50 pessoas. Isso estava no decreto, mas o novo decreto municipal, ele fala do espaço físico. Igrejas que têm um espaço acima de 500 metros quadrados, que é o nosso caso, podem ter aí 40% do contingente de pessoas. Mas mesmo assim nós vamos ainda com cuidado, nós ainda vamos manter um número menor. Nós vamos ter cultos com até 100 pessoas. Durante a semana, nós vamos noticiar pelos canais como vai ser isso, tá bom? Os horários dos cultos. Você vai precisar se inscrever num culto específico, porque nós não podemos que as pessoas cheguem, né, sem a gente saber o número certo que vem. Todo o nosso espaço vai estar preparado com o número certo de cadeiras, com o distanciamento. Lá na entrada você vai encontrar álcool gel. É obrigatório o uso da máscara. Se você não tiver, aqui vai ter para você. Nós temos uma quantidade de máscaras descartáveis para aqueles que vêm sem a máscara. Mas se você tiver, você já vem com a máscara. E nós vamos ter aqui um tempo de adoração no domingo. Nós vamos noticiar aí, nós vamos colocar aí para vocês os dias, a programação, né, o seu líder de grupão, pela internet nós vamos nos comunicando. Amém? Essa é a boa notícia, né, para que você se alegre. Mas olha, esse momento de culto não vai parar. Não. Você terá um culto em horários diferentes durante a semana, e no domingo nós ainda teremos esse culto aqui,
pela internet. Como eu disse e prometi, nós não vamos mais interromper, cessar com ele. E nós vamos continuar. Então, no domingo você vai desfrutar de 2 cultos, um presencial e um ainda, né, na sua casa com a sua família. Porque muitos não vão poder vir. As pessoas acima de 60 anos, infelizmente, ainda não podem vir. Crianças abaixo de 12 anos não podem vir. E tem algumas observações que a gente vai fazer. Pessoas que estão no grupo de risco, né, não podem vir. E a gente vai dar, então, né, a relação certinha daqueles que podem estar no culto. Você vai se inscrever e nós vamos ter um tempo abençoado aqui presencialmente para adorarmos ao nosso Deus. Amém?